RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. 1º de outubro, minha gente, ingressamos na semana que se decide um novo Brasil. Porque nós vamos embora até o próximo domingo, dia de eleições. Oxalá que todos os nossos telespectadores, todos os eleitores tenham consciência em quem vão votar. Se é realmente uma pessoa examinada detidamente, o seu currículo, todo o seu histórico, o que fez, qual é a proposta. Não vamos na simpatia, na beleza, no homem, na mulher. Eu só voto na mulher. Não, vamos votar conscientes. O que é melhor para o país, para o Estado, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado. E nada na relação de amizade, de conhecimento. O fulano disse para mim votar no fulano. Não, cada um tem que escolher o seu candidato. Aí você tem a tranquilidade, depois, de saber, eu votei em A, B, C, estou com a minha consciência tranquila. Porque senão, minha gente, o Brasil já está liquidado, com tudo que houve aqui dentro desse país. Todas essas falcatruas, roubalheiras, detonaram o Brasil, detonaram a Petrobras. Chega, minha gente, precisamos de um tempo novo, de um rumo novo para essa pátria verde e amarela chamada Brasil, esse continente verde e amarelo chamado Brasil. Tenham consciência, valorizem os seus títulos, o seu voto, façam um voto consciente em quem realmente mereça, examine o candidato, as suas propostas e daí faça o seu voto consciente. Eu tenho certeza que esse é o melhor candidato, vai atender às minhas expectativas. Depois, não adianta. Freire Neucel. Sim, me permita falar primeiro do mês de outubro, porque tem tantas datas bonitas, né? Mês de outubro, dia 1º, Santa Teresinha do Menino Jesus. Aos 15 anos, ela ingressou no convento, aos 24 anos, faleceu. Santa, maravilhosa. Nós temos Nossa Senhora do Rosário, dia 7. Nós temos, no dia 12, Aparecida. Crianças, dia 15, professor. Dia 18, médico. Dia 28, São Judas Tadeu. Sim, perfeitamente de acordo, Silva. Nós estamos numa semana decisiva. E é muito importante, muito significativo tudo isso, votar consciente, cada um segundo aquilo que acredita ser o melhor. E eu diria assim, vote, por favor, vote. Não anule seu voto, não é possível que não haja um candidato em quem votar. E não embarque nesse navio de quem diz, nessa notícia falsa, que votos nulos anulam a eleição. Não existe isso, não existe. Ainda continua, meus amigos, ainda continua essa notícia falsa de que se for 51% de votos nulos, a eleição é nula. Não existe isso. Então vote, até porque quem será ungido, é bom que tenha grande número de votos. Ele poderá, assim, junto com o Congresso ou com a Assembleia, enfim, poderá trabalhar melhor e fazer avançar esse processo democrático que nós vivemos. Me uno e faço essa convocação de votar sim. O voto nulo, o voto branco não é uma boa solução para o Brasil. Eu diria que, ouvindo nós aqui, assistindo ao Freire Neucel, que é uma pessoa íntegra, lisa, que quando você deposita o dízimo na igreja, você precisa ter a certeza que ele será investido em obras na igreja, em benfeitorias, para a comunidade, etc. e tal. O Frei é frontalmente contra o roubo, contra a ilicitude. O Frei, ele nos passa segurança, ok? Então, por favor, acompanhe o Frei em tudo que ele está dizendo, porque ele é frontalmente contra a roubalheira que existiu nesse Brasil, que oxalá não exista mais. Ou eu estou mentindo? Não gagueja, por favor. Assim, contra toda forma de corrupção. Nós, primeiro, precisamos ser honestos, todos nós, contra toda forma de corrupção. E cabe à Justiça tomar posição sobre isso já está e realizar isso, claro. Então, é isso que tem que ser feito, evidentemente. Muito bem. É uma justiça injusta, né? Porque nós temos um cidadão chamado José Dirceu, o rei da falcatrua, o rei do mensalão. Aí fica complicado. O rei do mensalão, que faz o quê? Ele está solto com 30 anos de cadeia.
porque existe um judiciário aqui no país que não existe, lamentavelmente. Vejam, um ministro autoriza, outro desautoriza, outro... Quer dizer, não há existe legislação ou não existe? Existe cabeça, existe comprometimento político, moral. O povo está enganado, está desenganado, lamentavelmente. Por isso eu continuo dizendo que o Frei é frontalmente contra a corrupção. Ele não admite, porque ele trabalha em igreja, ele trabalha com pessoas simples que têm que ser honestas para que as coisas lá dentro aconteçam em bom tom e que as pessoas acreditem quando vão lá, que ganham salário mínimo muitas vezes e colocam lá o dízimo no domingo na missa. Por isso o Frei é uma das maiores autoridades contra a corrupção, contra a roubalheira. Frei Irineu Costello. Não admite roubo. Valdir Bianchessi. Opa! Eu acho que, sim, a influência da política na vida do cidadão é algo enorme. Né? Então, nós temos uma semana, aquelas pessoas que ainda não escolheram os seus candidatos, e muitas pessoas ainda não escolheram os seus candidatos, que o façam, né? Que utilizem um pouco desse tempo, apenas os poucos dias que faltam até a eleição, justamente para que possam pesquisar um pouquinho, entender um pouquinho mais a respeito de quais candidatos estão alinhados com os seus pensamentos, tá? Porque eu lembro de 2014, na eleição de 2014, muita gente anulou o voto, votou em branco, tá? E nós passamos os últimos 4 anos, talvez os piores 4 anos da história da nação. Então, não vamos repetir esse equívoco, né? O Frei falou há pouco, as pessoas na expectativa de uma notícia falsa, 51% anular a eleição. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: anula a eleição, mas aí depois são os mesmos candidatos de novo, então ou vão mudar os candidatos, tá? Então, acho que é mais do que um ato democrático, eu acho que é um ato de responsabilidade das pessoas com o país, mas também com as suas famílias e consigo mesmo, tá? Então, é isso que eu penso, acho que todos devem votar, todos devem buscar. Há bons candidatos, tá? Há candidatos ruins, há candidatos razoáveis, tá? Então, as pessoas devem buscar informação, buscar o conhecimento. Há conhecimento muito socializado hoje nas redes sociais, sites que demonstram aqueles que tiveram melhores desempenhos, que já passaram por lá, né? Ou as ideias dos projetos dos novos e assim por diante. Vamos votar e vamos tentar transformar esse país pelo voto. Perfeito. Silvio Lopes. Mestre José Silva, eu acho o seguinte, olha aqui, ó, há uma máxima que os palestrantes, de modo geral, utilizam, que é o seguinte: se você continuar fazendo a mesma coisa que fez até hoje, você vai chegar no mesmo lugar. Então, isso eu acho um pressuposto para nós vermos em quem votar. O Brasil está no momento de decidir a sua história institucional democrática. Quem tem um discernimento sabe o que eu estou dizendo. Então, nós não podemos voltar ou deixar que as coisas voltem ao seu que foram nos últimos tempos, porque o Brasil está no fundo do poço. Na área da educação, saúde, segurança, nós não temos direito à nossa vida. E esse é o princípio básico da civilização, o direito à vida, em primeiro lugar. Uma nação que não garante o direito à vida do cidadão não vai garantir absolutamente mais nada, porque tudo decorre da vida. E para encerrar, José Silva, eu só vou citar um pensamento de Platão. Platão dizia que o ser humano, a alma do ser humano é composta de 3 pontos, 3 fatores. Em primeiro lugar, a concupiscência. A concupiscência que nos leva para a degradação moral. O coração, que, como diz a Bíblia, o coração é um ente que fracassa, é um ente que nos leva à desgraça. E a razão. E quem domina a alma, a razão é que domina a alma e nos leva para bons caminhos, bons princípios. Então, não vote pelo seu coração, não vote pela sua simpatia, vote pela razão. Pressupondo essas coisas que eu disse. O Brasil precisa romper com esse círculo vicioso que está levando o país para movimentos antidemocráticos, autoritários e totalitários e tirando o Brasil do rumo da democratização que vem caminhando, a passos maiores, menores, mas vem caminhando. E este é o grande risco que nós corremos. Portanto, vote bem. Perfeito. Sérgio Perotto. Então, José Silva, esse tema instigante da cidadania, de irmos votar e pensarmos bem no nosso voto, principalmente nesta quadra da vida brasileira, que nós já experimentamos de todos os remédios, dos doces aos amargos,
e podemos verificar o caminho que seguiu o Brasil. Vamos pegar assim um corte nos últimos 30 anos, quem sabe. Vamos pegar desde a intervenção militar de 64 até os nossos dias atuais. E o que aconteceu dos governos? Nós tivemos a economia oscilando, porque ela é cíclica, e todos os governos se esforçando para regular a economia, e depois de um certo momento, por falta de gestão pública, a economia afundar e ser revigorada novamente pela capacidade do país de se reinventar, pela agricultura, pela indústria, pelo comércio, pela força do seu povo. Deixando trabalhar, o povo ergue o país. E na questão da ideologia, aqueles que pensam que o Estado tem que ser gigante, que todos têm que estar sob o guarda-chuva do Estado, que muitas vezes é ineficiente, e aqueles que pensam que o país deve se desenvolver numa simbiose entre o Estado e o seu cidadão, entre a harmonia entre o capital e o trabalho, não só Estado, nem só empresa. Isso que o cidadão precisa verificar. O Frei dizia, quando tu provocava da sua honestidade, e eu assino embaixo, nós somos contra qualquer tipo de corrupção. A corrupção está desenhada, está quantificada, está mensurada. Palocci se comprometeu a devolver 37,8 milhões do dinheiro que seria dele. Para ter 37 milhões para devolver, quanto falta ainda está escondido que ele não vai devolver e quanto dinheiro andou por aí? Ele denunciou, e não é só um partido político, são aqueles todos que ficavam acobertados pelo Estado, de todos os partidos loteados na Petrobras. Então essa quantidade de dinheiro, Frei, que fez falta para a saúde, para a educação, que morreu gente por causa da corrupção, é isso que nós precisamos ficar atentos. Nós não temos que aplaudir quem está na cadeia, e estão vários e de vários partidos que estão lá, foram presos, julgados, condenados, e nós vamos aplaudir. Então ser contra qualquer tipo de corrupção é não mais concordar com esse tipo de coisa. Você teve a tua oportunidade de não roubar e não deixar roubar, pois fez os dois, tu não serve mais. Então eu conclamo a população, concluindo e atendendo o chamamento do Silvas: vote com cidadania, escolha bem seu candidato. Se possível, aqueles que não tiveram oportunidade ainda, procure acompanhar essa chatice da propaganda eleitoral, que pelo menos sirva para você ter consciência e ver quanto eles mentem para você, e não vamos colocar os mesmos para fazer as mesmas coisas que estão destruindo o Brasil. Lamentável. Vamos adiante. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, 511 mil pontos de net, estamos aí cobrindo o estado do Rio Grande do Sul ao vivo com a nossa grade de programação, uma grade muito bem elaborada, especialmente aqui o nosso programa Atividade, quase 26 anos no ar. Ao vivo, sempre, 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 ok? Estamos também nas plataformas digitais, como YouTube, Facebook e Instagram. Nós varremos o mundo com as nossas imagens, ok? Nós recebemos mensagens lá da Ásia, do Canadá, da Europa, dos Estados Unidos, porque as nossas imagens estão chegando ao vivo nesses rincões. Muita gente conhecida, nossa, aqui porto-alegrenses, que estão estudando, trabalhando, né, nesses países, nessas rincões do planeta, se comunicando com a gente, e outras pessoas também que a gente não os conhece, que mandam congratulações e opiniões aqui para a nossa base de produção do programa Atividade, ok? Então te liga porque é bom demais. Vamos adiante dizendo que Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, sem adição de água ou açúcar. 100% natural, uva laranja. Vamos adiante dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Lá sempre estão de prontidão Chiquinho Tasca e Elcio Furini, com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos, sempre com um único propósito, de que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, saboreando as delícias gastronômicas que ali desfilam, né? A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é aspecir.com.br, ok? Te liga que é maravilhoso, ok? Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar aqui de nada mais, nada menos que CIE, Rio Grande do Sul.
é PhD no país, em termos de estrutura e organização, o CIE do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é referência nacional e ele oferece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Eu falo de quem? Daqueles que fazem grandes estágios, os jovens que estão aí sedentos de oportunidades e buscando sempre saber quais são as suas tendências profissionais, suas tendências para atuarem no futuro do mercado de trabalho. Por isso é que eu digo que o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok. Minha gente, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Pugina, nosso companheiro de bancada aqui, espetacular, grande figura, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, grande escritor. Percival Pugina. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por quem? Por Percival Pugina. É um site blog, texto, imagem, ilustrado, portanto. Então, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. A Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Uma das maiores organizadoras de condomínios, administradores de condomínios do país, entre outras atividades, compra e venda de imóveis, etc. e tal, chama-se Auxiliadora Predial, uma empresa nossa, com sede no Rio Grande do Sul e também com uma base fortíssima hoje em São Paulo, um dos mercados mais exigentes que existe no país, pela sua dimensão, pelo tambor econômico que é São Paulo, ok? Então, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones, aqui em Porto Alegre, o 51-3216-6100 e lá em São Paulo, o 11... base da Auxiliadora Predial, em São Paulo, 2348-4000. Site auxiliadorapredial.com. Muito bem. Vamos adiante, dizendo que se você tem algum problema financeiro, eu diria que tinha, porque nós temos aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o grande Banco do Sul. Então, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, você resolve qualquer situação, para frente ou para trás. Tem dificuldades? Banrisul. Quer prosperar, crescer? Banrisul. O grande Banco do Sul. E olha aqui, minha gente, todos os cartões, Banricompras, por exemplo, é o cartão indispensável no bolso, na carteira de qualquer indivíduo, homens, mulheres, jovens, é o Banricompras. E essa é a solução para todas as situações. Banricompras é sensacional. Isso tudo é Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito bem, vamos adiante então. Vamos passar pelo esporte do futebol, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, uma arbitragem desastrada no Beira-Rio, ao tipo Ayrton Bernardoni. Evidentemente que foi uma arbitragem ao estilo Ayrton Domingos Bernardoni, nos seus idos como árbitro de futebol, se julgando um grande árbitro de futebol, Ayrton Domingos Bernardoni, que abanava para o torcedor nas arquibancadas, sempre dizendo para eles assim, e sempre se dava demais, bem demais, com a Brigada Militar. Se a Brigada Militar não estivesse no estádio, disse, eu não apito, eu não ingresso no gramado. Por quê? Por causa dessas coisas, esses erros crassos, como aconteceram ontem no Beira-Rio. Está aí, hoje é um estilista de moda, é um Armani, digamos assim. Tá aí? Olha a perninha, como cruza bem a perninha, olha que coisa engraçada. Olha a mãozinha no queixinho, olha que coisa. E todo de azul, né? Vejam. Mas
O esquema era absolutamente vermelho. Muito bem. Então vamos ver o que aconteceu lá, Silvio Lopes. José Silva, esse juiz, aliás, ele criou agora a linha da grande área, agora é circunflexa, né? Ela não é reta, é circunflexa. Não, tem uma barriga. É uma barriga, uma circunflexa. Mas na verdade é o seguinte, eu imagino se ele tivesse feito isso contra o time da casa. Aí sim, repetiria o verdadeiro Bernardoni. Ele ia ter que sair escoltado, ia apanhar no fim do jogo e tal. Bom, na verdade o Internacional, aliás, favorecem também o Grêmio e o Internacional, e do jogo. Mas, ô Silvas, eu acho que amanhã, o grande jogo que o Porto Alegre vai ver, nos últimos dias não tem visto o jogo da América, né, do Campeonato Americano, da Libertadores da América, mas amanhã tem o grande jogo do Grêmio, o Grêmio com certeza vai se classificar e temos aí uma previsão de um possível final de Libertadores da América de times brasileiros, pode dar Grêmio e Palmeiras. Mas então eu acho que amanhã, só para concluir, Silvas, eu acho que o Grêmio passa, só que o Grêmio não pode se achar que está ganho e tal e facilinho. Não, tem que segurar um pouquinho e tal. Quando os correntinos vierem para cá, nós vamos acima deles e fizemos gol. Muito bem. Fala, Sérgio Perotto. Sabe, Silvas, que a respeito disso, eu andei pensando e cheguei à conclusão que esses erros que existem, chamados os erros de direito, são erros que poderiam ser revistos porque eles prejudicam de forma incomensurável uma equipe e não adianta nós ficarmos naquela lenga-lenga de dizer ele erra para os dois lados, porque a coisa não é hermética no futebol. Ele pode errar mais eventualmente para um ou para outro e de uma decisão no campeonato, para ser rebaixado ou não, é um dano irreparável. Então não podemos nos acomodar e dizer, deixa que as melancias se ajeitam no andar da carroça. Não é assim. Erros, de fato, aqueles que a gente não pode... fica na interpretação do árbitro, e eu não tenho nem a capacidade do Bernardoni, não sou juiz de futebol, mas eu ouço que os erros de fato se devem à interpretação que pode efetivamente variar e é difícil da gente mensurar. Agora, aquele erro de direito que a área é aquilo, ele está 2 metros fora da área, não tem como dar um gol. Se a bola não entra na rede, entra no gol, na rede pelo lado de fora, e equivocadamente ele marca gol, é um erro de direito. Isso as câmeras devem como é que se chama? VAR. O VAR deve apurar isso, porque é irreparável. Então eu penso que esse gol que o Internacional teve no pênalti que não existiu, poderia ser revisto pela CBF, voltar atrás e declarar que o placar foi de 1-1. Fecha comigo? Fecho. Então pronto. Valdir Bianchessi. Sensibilizado com a manifestação imediatamente. É que eles não viram todo o jogo, né? O juiz também errou contra o Internacional. Não, mas não justifica. Erro de fato. Não, mas é que prova que o juiz é ruim. Não é mal intencionado, isso que eu quero dizer, não é um Bernardoni. Não, mas é toda arbitragem, tem bandeira, tem isso, tem bandeirinha, tem todas. Bem, são 4, 5 homens ali para controlar um jogo. Ele errou no impedimento que, pô, o bandeirinha não pode errar jamais. Então a qualidade da arbitragem é uma qualidade ruim. O nível é péssimo. Vocês não reclamaram em 2016, quando o Internacional foi prejudicado várias vezes e acabou sendo rebaixado. Aí estava tudo bem. Quer dizer, agora é isso aí, a banca paga e recebe, assim é o futebol. Felizmente ou infelizmente, são seres humanos, erram, têm errado mais do que o normal. Acho que essa questão do VAR é uma questão que deve ser implementada. Muito caro, superfaturado, R$1 milhão por clube. Quer dizer, a CBF sempre tentando dar uma abocanhada. É o esquema gangster da CBF, né? Então é isso. Então toma na mão grande. E amanhã, só para fechar, o Grêmio vai esse jogo. Isso é jogo jogado, não precisa nem entrar em campo. Não vamos por esse, não vamos por esse colorado. Frei Ireneu Costela. Pois se eu entendi do nosso amigo Valdir, é vermelho, né? Sim, então, desde 4-1 aqui, nós somos 4-1. Só no esporte. Tem que entender um pouco esse fanatismo aqui. Mas eu fico pelo outro lado. Que bom que os nossos 2 clubes do Rio Grande do Sul estão lá em cima no topo. Que bom isso é maravilhoso. E outro, nós precisamos celebrar a vitória. Eu quero dar um abraço, espero que esse jovem atleta aí, promissor, mas também atuante hoje, o Everton, me conceda um espaçozinho para um autógrafo e um abraço, porque eu, fosse atleta, eu tinha chutado de qualquer forma. Ele não. Deixou o goleiro ficar olhando para ele e ele deu um toquezinho e a bola entrou. Mas que coisa fantástica isso. Isso é futebol arte, é uma beleza, isso me deixou fascinante. José Silva, eu estive hoje no Zafari, que eu frequento ali na Getúlio Vargas. Sim. Encontrei 4 pessoas, quatro senhores,
da nossa faixa assim, de idade e tal, vieram me cumprimentar assim, ó, dá um abraço pro Silvas. Aliás, tu e ele, me disseram, tu e ele são gremistas, mas nós admiramos você, nós somos todos colorados. Dá um abraço no Silvas, porque embora colorado, nós gostamos muito dele, do trabalho dele, de vocês, e está aqui muito profissional. E eu aproveito, senhor, que é o espaço do esporte, para saudar um presidente do Internacional que eu conheci pessoalmente. Foi na década de 70, Heraldo Hermann, que morreu, né, esse fim de semana. Grande figura, grande amigo. Na época se faziam presidentes que davam a sua vida pelos clubes e não enriqueciam uma grande passagem pela presidência do Inter, né? Não, e olha que o Heraldo Hermann, além de tudo, foi o seguinte, o Heraldo Hermann levou o Internacional a furar as barreiras regionais. Foi o primeiro clube gaúcho, foi Internacional, que foi campeão brasileiro em 75, 76 bi e tri em 79. Ele nos ensinou, o Heraldo Hermann e o Internacional... Heraldo José Hermann. A gente tem que reconhecer isso, embora nós temos adversários futebolísticos, não somos inimigos, nós somos fraternos amigos. Então, o Heraldo Hermann e o Internacional ensinou ao Grêmio o caminho das vitórias fora da região do Rio Grande do Sul. Tanto é que depois, em 81, o Grêmio foi campeão brasileiro, um jogo lá com o São Paulo. 83, aí sim, o Grêmio superou o Brasil, o país, e foi campeão mundial. Ensinando depois o Internacional, que teve essa bela caminhada também, mas tudo começou lá em 70 com Heraldo Hermann, o grande presidente que o Internacional teve. Mas, Silvio, eu quero também homenagear o atual presidente do Inter, o Marcelo, porque olha o que ele fez, do jeito que ele encontrou o clube lá e o que ele está fazendo. Ele tirou da 2ª divisão, bom, está fazendo um trabalho maravilhoso. Claro, como gremista tem que reconhecer isso também. Claro, o nosso não deixa de ser tão bom, né? O nosso é maravilhoso, trabalham juntos. Sim, o senhor está falando agora do atual presidente, ele falou do presidente que faleceu. Claro. Certo, sem dúvida, ele foi grande, sem dúvida. Mas para dizer que hoje também, né, merece honras ao atual presidente, porque faz um trabalho muito bonito. Os pesos, mas a dona Maria Helena, esposa do Heraldo José Hermann, seus filhos, João Patrício, e o outro menino, eu não me lembro bem. São dirigentes do Inter hoje. São dirigentes. Então, os nossos pêsames, né? Os cumprimentos pela brilhante história de Heraldo José Hermann, tanto como empresário, como desportista, né? Como figura humana. Eu convivi tanto com ele, viajei tanto com ele, né? Ele foi presidente de entidades onde eu fazia o jornalismo, eu produzia a revista, como a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre, onde ele foi presidente. Então, tive um convívio extremamente estreito com ele. Viajamos, cruzeiros, né, de companhias de produtos para a construção civil, fizemos cruzeiros, né, aí a convite de companhias, de empresas, né, de produtos para a construção civil. Uma figura espetacular, sensacional. Um gentleman e um alemão que batia na mesa e era forte. E assim ele deixou a sua marca aí. Mas uma figura bondosa, extremamente querida de todos. Muito bem. Vamos adiante ainda dizendo que Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidros para construção civil, qualquer vidro para construção civil passa por Vidrobox Blindex. Vidrobox Blindex, minha gente, que faz fechamento de sacadas, faz box para banheiros com película de segurança, faz envidraçamento de fachadas, trabalha com instalações comerciais, tudo com altíssimo nível, porque é Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder desde 1971. O telefone Vidrobox Blindex é o 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Ok? Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, por favor, associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e vá usufruir de tudo que ele oferece para você. Ele é um verdadeiro sustentáculo no seu negócio. E você só pode prosperar sendo associado do Cindy Lojas Porto Alegre por tudo que ele faz de útil para que você cresça, prospere, toda a segurança que ele dá no desenvolvimento do seu negócio lojista, ok? Então, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Muito bem. Fala, Valdir Bianchesi Júnior. Isso é um dado na sexta-feira passada em relação à questão do desemprego no Brasil, que continua crescendo. Dado do IBGE, quase 25% da população em idade ativa hoje está ou desempregada ou subutilizada. Isso é um dado terrível, quer dizer, as eleições elas tomaram uma força tal que esse tipo de informação, eu diria, trágica, ele acaba tendo uma repercussão menor, mas é um dado realmente bastante preocupante. E é um dado que reforça aquilo que nós falamos antes, quer dizer, o cuidado em quem efetivamente nós vamos votar, porque em quem nós votarmos é que vai ter que se debruçar
sobre essas dificuldades que o país está passando e buscar alternativas para que nós possamos retomar, principalmente a questão do emprego. Recebi há pouco uma mensagem aqui, só para dar um exemplo, que o escritório da TAP, aquela empresa portuguesa de aviação, fechou. Em Porto Alegre, fechou hoje. Mas os voos continuam. Os voos continuam, mas 250 pessoas perderam emprego hoje, mais de 250. A aviação comercial passa por crise também, né? Sem dúvida. Os bilhetes aumentam e não resolvem. Os voos lotados também. Isso é uma coisa que não dá para entender muito, né? E são políticas, às vezes, de empresas que fazem esse enxugamento, né, de vagas de trabalho, mas nem sempre, claro que ninguém vai enxugar 250 empregados, bonito, mas as empresas estão sedentas de rentabilidade, né? Se aproxima aí 13º, uma série de situações, janeiro, fevereiro, que o mercado cai bastante, né? Mas aí entra em evolução mercado de eleitoral, de férias, essa coisa toda, de lazer. Mas então a situação é complexa. E a TAP, que vinha com grande desempenho, faz esse tipo de ação aí que realmente deixa todos espantados. Né, com enxugamento de 250 vagas não é fácil, né? É lamentável. José Silva sabe que, claro, essa questão do desemprego é uma questão crucial no Brasil, é uma tragédia no Brasil. Hoje, talvez um país... Eu me lembro que os Estados Unidos, na Grande Depressão de 32, ele teve 14 milhões de desempregados. E foi complicada a situação nos Estados Unidos, lá teve que ter o plano Roosevelt, aquele do New Deal, para recuperar e uma intervenção forte do Estado. Agora, aqui no Brasil, há dados que o IBGE divulgou tempos atrás aí que o Brasil se estancar a corrupção. É por isso que é importante nós fincar o pé na questão da corrupção, do desvio de dinheiro que aconteceu nesse país. Se isso for extirpado, ao total, com certeza nós não vamos conseguir, mas que fique pelo menos a corrupção em níveis razoáveis, mais ou menos internacionalmente aceitos, porque o homem é corrupto. Então, nós teríamos um ganho de entre 15% a 20% do PIB. Sabe o que representa 15% a 20% do PIB brasileiro? São quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais que são desviados ou que deixam de constituir riqueza no Brasil porque os políticos que governaram esse país até recentemente desviaram esse dinheiro. Então, é muito bom que nós, na eleição, vejamos e escolhemos aqueles que possam nos trazer exatamente uma outra face para o país. Um país mais justo, menos corrupto. Fala, Frei. Boa administração, boa gestão também é muito importante, saber aonde nós aplicamos o dinheiro. Porque a gente percebe isso em empresas, percebe em qualquer instituição, até na própria igreja mesmo, né? A gente pode, dependendo de onde aplica, pode-se até aplicar bem, mas depende aonde aplica para fomentar também e para fazer avançar esse processo. Mas, claro, tem que terminar com tudo. E a corrupção não é o único problema. Tem tantos problemas, né? E que devem ser enfrentados para poder avançar com dignidade e dignidade para todos. Porque, nesse momento, quem mais sofre são os pobres. Imagine, assim, 25 de 100 pessoas não tendo emprego. E as famílias? O senhor acha que a corrupção é importante? Quantas pessoas vivem, por exemplo, da aposentadoria? Frei, o senhor acha que a corrupção não é importante? 1 trilhão. É um elemento importante, sem dúvida. Ela que está levando para o ralo os empregos. Os empregos não existem. Não existem novos investimentos por causa disso. Eu falei a semana passada aqui, o José Silva estava comandando o programa naturalmente, num encontro que se teve no Panamá com lideranças aqui, amigos meus, economistas, a gente se reúne seguidamente. Eles fizeram uma reunião no Panamá com lideranças empresariais da América e da América Latina toda, incluindo o Canadá, Estados Unidos e México. E chegaram à conclusão que os investimentos no Brasil vão cair cada vez mais porque os executivos dessas grandes empresas, dessas grandes multinacionais, desse dinheiro que anda pelo mundo todo, 37 trilhões de reais andam circulando no mundo para pegar investimentos. Esses executivos não querem vir para o Brasil. Sabe por quê? Corrupção e violência. Então, a corrupção é, sim, para mim, hoje o principal problema desse país. Se tirar essa turma toda que roubou esse país, que dilacerou o país, que está colocando a nação de joelhos diante de si própria, já teremos um grande ganho, com certeza. Aqui uma pergunta para o Frei Irineu Costela, do telespectador. Olha aqui, ó. Se alguém burla os crentes, aqueles que vão à missa e fazem os depósitos de dízimo nas caixas coletoras que tem durante as missas, Frei, qual é a punição que o senhor dá para quem rouba da própria igreja e está roubando daqueles que vão lá colaborar com a construção da igreja de cada vez melhor, etc. e tal?
Bom, no caso lá não tem como roubar, porque as caixinhas têm cadeado e o pessoal aí abre junto. Mas sempre. São 3 ou 4 pessoas para pode abrir junto. A caixinha, e a administração... Leva a caixinha. Levar a caixinha. Os caras levam um cofre de 20 toneladas, não levam a caixinha. E a administração ela é muito interessante, a gente não quer se apresentar como modelo, mas ela é circular, Sérgio. É uma caixinha redonda. É circular, Valdir. A gente, assim, ninguém está acima. Eu sou vigiado por todos. E eu vigio a todos também. Ao natural. Não tem ninguém que pode botar a mão. Isso que é importante. A gente precisa isso, porque de fato nós somos... o dinheiro faz dançar até o urso, que não tem o corpo para isso, né? Mas faz dançar o urso. Que temos que tomar decisões, atitudes que não deixem margem da gente botar a mão no dinheiro. Todos nós temos que ser assim. Até o casal. Achei tão bonito um dia, eu fui numa família e no quadro lá em casa, eles tinham o depósito bancário. E eu disse, mas olha que bonito, vocês colocam até isso. Não, e nós prestamos conta um para o outro. Nada é oculto. Isso aí assegura um matrimônio feliz. Começa pelo dinheiro. Transparência. Parece o governo brasileiro. A transparência que é importante. Tem que adotar esse conceito. Certo, o governo tem que adotar isso, né? Bom, vamos adiante. Eu quero fazer mais uma vez um apelo à EPTC, que não existe. É inócua, não tem uma gestão, absolutamente. Os agentes fazem o que bem entendem, não correspondem à expectativa do público que paga, a comunidade que paga, né? Paga tributos para a sustentação da EPTC, através de multas, inclusive, que eles são ligeiros na multa. Vou falar mais uma vez aqui da Edivaldo Pereira Paiva, que já é um absurdo ter uma legislação que fecha a via no sentido bairro, no sentido Tristeza e Ipanema, para o pessoal brincar com o cachorrinho, andar de skate, lagartear ali, tomar chimarrão na pista de asfalto. Isso tem que ser feito, eu tenho dito aqui, dentro do Parque Marinha do Brasil ou na orla do Guaíba, que seja ela melhorada ali, para que esse pessoal faça isso. E não numa pista que custa uma fortuna para o município, ou melhor, custou uma fortuna para o município, e fica assim. Mas o pior de tudo isso, dessa legislação louca, débil, que depois fica todo o tráfego enchiqueirado lá na Padre Cacique, na Borges, seguindo pela Padre Cacique, especialmente dia de jogos, como ontem. É uma loucura que tinha jogo no Beira-Rio, é uma tranqueira, é um engarrafamento, e ali meia dúzia de puxando o cachorrinho, os caras sentados na pista tomando chimarrão. É um deboche. Mas o pior ainda de tudo isso, eles não removem os cavaletes. A EPTC fecha e não remove. Ontem, de novo, é 22 horas, é das 7 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 7 às 20. 7 da manhã às 20 para fazer essa baderna lá, brincarem lá no asfalto. Eles não removem os cavaletes nunca. Daí as pessoas invadem a pista, os motoristas tiram o cavalete para o lado e invadem a pista após as 20 horas. Sabe o que acontece? Os que estão lá brincando querem apedrejar os veículos, porque acham que esse pessoal está invadindo a pista inadvertidamente. E não é, estão nos seus direitos, estão pagando tributo, IPVA, tudo que tem direito, o IPTU, tudo para a prefeitura, pagando multas que a EPTC aplica nos motoristas. E depois a EPTC não dá o direito que o cidadão motorista tem, ou cidadã. É uma vergonha, são vagabundos. Não vão remover os cavaletes, porque depois de manhã cedo eles não vão botar de novo. E de noite a EPTC já desapareceu. Até às 22 horas, mais é cone no meio da pista, é área de lazer lá adiante, perto do Beira-Rio, mais cavaletes no meio da pista. Para um pouquinho, Tchê. Vamos cumprir a legislação. Então tá, das 7 às 20 não pode. Das 20 em diante libera o trânsito. Pô, mas onde é que está o presidente da EPTC, o diretor de operações? Os cavaletes viram lenha. E aí depois tudo de novo na outra semana, né? Não estão nem aí, rapaz. É esse governo Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, a maior fria que entrou Porto Alegre. Votaram nesse rapaz maciçamente, acreditaram na sua campanha, no seu marketing, e ele deu de contrapartida essa gestão caótica. Deixa o porto-alegrense às escuras. Ontem, por exemplo, eu estourei um pneu no buraco. Amanhã,
Se quiser a prefeitura ver o recibo, todo mundo diz, entra com uma ação contra a prefeitura. Eu vou receber quando? Né? Num buraco, o seu Marquesano manda fazer o tapa-buracos, e eu amanhã estou indo numa loja, posso mostrar a nota amanhã, comprando pneus, pagando balanceamento, etc, tal, suspensão, porque eu simplesmente estourei um pneu num buraco. Domingo de noite. É uma vergonha, é uma vergonha. A EPTC, por exemplo, só cuida de... Ela vê buracos nas pistas, isso aí, ela não toma conhecimento, ela não providencia, olha, tem que fechar, isso pode dar um grave acidente, olha, um carro pode se desgovernar, pode matar alguém, pode invadir a calçada. Não está aí, essa responsabilidade a EPTC não tem. A única responsabilidade que ela tem é de tomar o dinheiro do contribuinte através das multas. O resto ela não faz, não tem gestão. O Silva, se me permite, tudo isso procede, claro, mas eu teria algo a acrescentar sobre as faixas de segurança. Nós temos algumas cidades do interior que são extremamente cuidadosas com as faixas de segurança. Agora aqui, nós não temos como respeitar a faixa de segurança. Desculpe, mas não tem como. Porque, por exemplo, na Bento Gonçalves com a Princesa Isabel, Sérgio, os 4 sentidos têm faixa de segurança. Isso não existe. Só em 2 sentidos. Mas o que falta para a EPTC fazer isso? E nós crescermos também nesse respeito ao pedestre, respeitando a faixa de segurança. Porque onde tudo é proibido, então, onde tudo é permitido, não tem sentido. O que acha, Zé? Não, é verdade, sabe, Frei, que uma vez numa palestra que eu fiz para um grupo de prefeitura na área de mobilidade urbana, e eles me perguntavam, o que a gente faz com as faixas de segurança? Eu digo, olha, nós vamos começar tirando fora 30% ou 40% das faixas que estão ali. Eles dizem, mas não é possível, nós queremos mais faixas. Depois aí que está o engano. Você coloca, quando há um excesso de norma, ela banaliza, e aí não há lógica. Então, boa parte das faixas de segurança de Porto Alegre, eu te garanto isso, Frei, a gente às vezes está passando e o veículo vem às nossas costas. Então, boa parte das faixas de segurança são mal colocadas na via pública. Então, é uma falsa segurança. Na verdade, coloca até mais risco. Falta engenharia de trânsito. Isso. Claro. Inteligência de trânsito. Isso aí. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que a luz em todos os sentidos. Aí nós passamos por Luminari, né? Que é a empresa líder no segmento de iluminação, tanto técnica quanto decorativa. Tem um esquema, faça você mesmo quer fazer uma modificação na iluminação dos seus ambientes de trabalho ou residencial, ou contrata um projetista, um decorador de iluminação, enfim, uma pessoa competente, né? Um profissional, eletricistas, etc. Tal. Isso tudo passa por Luminari, a luz em todos os sentidos. É líder em iluminação técnica e decorativa, ok? Endereços da Luminari, 2 lojas fenomenais, onde as tendências em iluminação mais modernas, nesses 2 segmentos, tanto técnico como decorativo, desfilam por lá. As tendências do Canadá, da Europa, dos Estados Unidos, do país, estão desfilando sempre nas lojas da Luminari, que tem 2 endereços. Uma, Moinhos de Vento, na rua Quintino Bocaiúva, 877. Outra loja, num bairro que cada vez cresce mais, é referência para a Zona Sul, que é a Tristeza, lá na Avenida Venceslau Escobar, 2150. Os telefones da Luminari é o 3019-6877 e 3268-2999. Tudo em iluminação técnica e decorativa passa pela Luminari. Por isso que eu digo a luz em todos os sentidos, ok? luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pela Luminari, ok? Te liga que é maravilhoso. E a Cobasi, minha gente, é a referência nacional no segmento PET. É um varejo de primeira grandeza. A sua loja matriz em São Paulo tem 11 mil metros quadrados. 11 mil metros. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É uma coisa fantástica. Só visitar as lojas da Cobasi já vale a pena. A garotada fica encantada. Pássaros, animais, né? Exóticos, sensacional. Tem uma floricultura, tem produtos de higiene e limpeza também. É muito grande, vale a pena só a visita. Se você não tiver nada para comprar, não faz mal. Vai lá, peixes lindos, maravilhosos, coloridos, sensacionais. As crianças ficam encantadas quando ingressam nas lojas da Cobasi, por exemplo. Então faça uma visita. Nós temos 4 endereços. Temos lá no Shopping Canoas,
no Shopping Iguatemi, no Praia de Bela Shopping e no Barra Shopping Sul. Temos lojas da Cobasi. São 4 lojas no Rio Grande do Sul, 1 em Canoas e 3 em Porto Alegre. Ok? Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. Muito bem, vamos adiante. Fala, Valdir. Eu quero trazer um dado aqui. O Silvio, grande economista que é, falou que a questão da corrupção seria a solução aí para... Resolvendo a corrupção, haveria uma solução da economia do país, né? Infelizmente, não é verdade. A Standard & Poor's hoje rebaixou novamente, rebaixou a nota não, rebaixou a expectativa do crescimento do Brasil para 2018. A expectativa era um crescimento do PIB de 1,8, baixou para 1,4. É muito, tá? Pior sorte teve o nosso país vizinho, a Argentina, que a Standard & Poor's tinha uma expectativa de 1% de crescimento do PIB e rebaixou agora para menos 2%. Tá? Então a Argentina também, uma situação muito crítica, o que acaba sendo muito ruim também para o Rio Grande do Sul, que a Argentina é um grande parceiro comercial, né, dos negócios do Brasil. Para que você tenha uma ideia, apenas em agosto houve uma queda de 18% nas exportações de produtos gaúchos para o país vizinho. Tá? Então, de fato, o contexto da economia, né, Silvio, ele é um contexto de desindustrialização, é um contexto de falta de investimento. Agora, para piorar a situação, né, o aumento do juro americano, o que acaba impactando negativamente aqui no Brasil, a questão do dólar, né, esse processo de oscilação. Então, de fato, né, veja bem quem você vai votar, veja qual é a proposta do ponto de vista econômico do seu candidato, principalmente o candidato à presidência da República, porque será necessário fazer um processo, um trabalho de reconstrução, Silvio, na economia do Brasil, para que nós possamos, aí a partir de alguns anos, isso não se reconstrói do dia para a noite, possamos retomar emprego, retomar a industrialização do país, retomar a atração de investimentos, que é alguma coisa que tem sofrido bastante, e assim por diante. Mestre José Silva, a propósito que o Valdir está falando, todos os candidatos, todos os espectros políticos, candidatos à presidência da República, estão falando claramente, ou então de maneira ainda não muito clara, de que deveremos ter uma nova Constituição, fazer uma nova Constituição. Veja bem, a Constituição brasileira é detalhista demais. Ela tem, por exemplo, 250 artigos. Tem 114 disposições transitórias e 99 emendas. Para terem uma ideia, uma comparação, a Constituição americana tem 7 artigos e 27 emendas. 7 artigos e 27 emendas em 231 anos. Quer dizer, um dos problemas que o Valdir está tocando aqui, que é realmente real na economia, é exatamente essa balafúrdia, né, de leis, regras, limitações, restrições que a Constituição faz. A Constituição não pode ser um mecanismo de pormenorizar normas, leis ordinárias. Isso tem que deixar para a legislação ordinária. Então, isso aí, José Silva, é um dos grandes entraves para a economia brasileira de atrair investimento, ou seja, uma legislação que é velha, carcomida, restritiva e, sobretudo, antipática ao capital. Fala, Valdir. E como se não bastasse tudo isso, hoje, né, o presidente americano Donald Trump resolveu voltar a sua artilharia para o Brasil. Não sei se vocês viram, hoje teve a assinatura do novo acordo lá, né, o Canadá e Estados Unidos. Exatamente, substituiu o NAFTA, né? Que é Estados Unidos, Canadá e México. E ele falou mal do Brasil e disse que o Brasil a relação com o Brasil tem que ser revista. O Brasil cobra muitas taxas das empresas americanas, que nenhum presidente americano se debruçou sobre a relação comercial com o Brasil e com a Índia e que ele vai fazer isso. O que significa isso? Isso é uma má notícia para o nosso país. Significa que nós estamos no radar dos americanos também em relação a esses problemas que tu acabaste de dizer. Então, nós temos que fazer uma reforma interna justamente para que nós possamos sair dessa situação precária e insustentável, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista econômico e assim por diante. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que nós temos que falar aqui de Gimo, qualidade comprovada. Minha gente, está chegando a estação que é indispensável a presença de produtos Gimo na sua casa, da praia, da cidade, do campo, porque é uma linha de produtos que atende a expectativa absolutamente dos seus consumidores. Gimo, qualidade comprovada. Nós temos aqui na nossa bancada o Gimo Multisuperfícies. É espetacular. Quem não tem isso, quem não testou esse produto ainda, está perdendo tudo de bom, tudo de bom. Gimo
Multisuperfícies. Olha aqui, seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa, no corporativo, no escritório, consultório, etc e tal, lá na empresa ou nas residências, evidentemente. Olha só o desempenho desse produto Gimo, qualidade comprovada. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Voltamos aqui na atividade, quase 26 anos no ar, sempre ao vivo, minha gente. É um programa que se fidelizou ao longo do tempo, nós passamos por várias emissoras e hoje estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui com essa cobertura invejável, né? São 511 mil pontos de net em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos ao vivo lá em Bento, lá em Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda Porto Alegre, a região metropolitana. Sensacional a nossa emissora com esses 511 mil pontos de net. Mais ainda as plataformas digitais, evidentemente, que dão toda a cobertura mundial, né, minha gente? Vai para o Mercosul, vai para o país afora e ainda pelo mundo, né? Pelo planeta Terra. O YouTube, RDC TV Digital, temos o Facebook e o Instagram. Então, não há como não assistir a programação, a grade maravilhosa, muito bem elaborada da RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bem. Quer falar, Frei? Pode falar. Não, o Rio Grande se conecta aqui. Aqui, não, peito, aqui eles continuam aqui mandando, eu já não pergunto mais para o senhor se alguém mexe no dízimo lá, porque o senhor já viu que tem uma posição... Uma caixinha. É impossível mexer, isso que é problema. Não é impossível. Frei, o senhor me desculpe. Nós tivemos aqui na Catedral Metropolitana um vice-cônsul que tomou 2 milhões da Cúria Metropolitana. O senhor não me leva a mão. Sim. Onde tem que assinar, muita gente tem que assinar. Esse cidadão... Como é que é o titular da igreja aqui da Cúria Metropolitana? O arcebispo, tá? O português aquele deu um tufo na Cúria Metropolitana, tá compreendendo? Tomou na mão grande 3 milhões e levou para Portugal, estão procurando ele até hoje. Não deram. Então o senhor não vem me dizer que não mexe na caixinha. Eu não me leva a mão. O senhor não mexe porque o senhor cuida direitinho, mas mexem quando eles querem, eles mexem. Pode. Para desaparecer, o senhor anda com a caixinha para cima e para baixo, quando o senhor está lá fazendo a sua oração, a sua pregação, daqui a pouco estão mexendo lá e estou levando a caixinha para casa, tá? Por isso que precisamos todos ser vigiados. Bota a cama de segurança, bota a cama de segurança. Todo mundo tem que ser vigiado. Porque ninguém está livre disso. A gente não se cuida. Não. Agora não ladrão tem em tudo que é lugar, né? Se você quiser fazer um teste, entra no Google e procure lá quem foi o ladrão, o maior ladrão do mundo. Você vai se surpreender. Eu não me surpreendi. Né, Mas está lá? Sim, o maior ladrão do mundo está lá, escrito. E qual é a nacionalidade do... Não vou me... É o trem pagador aquele, parece que foi. Nós sabemos bem quem é. Bix? O cara tá preso até mais. Ronald Isso aí. É o trem pagador, exatamente. E a gente, minha gente, Algar Engenharia Grife da Melhor Construção, ele lançou, né, e já está em fase quase, vamos dizer, de acabamento, né, de conclusão, o Fly Design Studios. É um negócio fantástico, né? É um prédio comandado pelo smartphone, são estúdios, né, de 38 e 44 metros controlados pelo smartphone. Vejam por aí a modernidade da obra da Algar Engenharia, empresa gaúcha, tá ok? Então, ele tem de tudo de bom. Ele fica perto da PUC, ali do Hospital São Lucas, da PUC, da URGS, etc. Tal, na Avenida Ipiranga, 8.339, uma das regiões de Porto Alegre que mais se autovalorizam por prédios corporativos e residenciais que acontecem por ali, que estão sempre os espigões crescendo naquela região. Estão se valorizando demais. Esse prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Ayrton Bernardoni tentou comprar um imóvel lá, mas está ainda lutando porque parece que não foi aprovado. Fecha suja. O processo está caminhando. Está parado. O Algar não aceitou as vaquinhas dele lá de fora. Então era aqui, ó. Venha se surpreender, venha para o Fly, tá? Ali na Avenida Ipiranga, 8.339.
1339. O prédio não... A Algar Engenharia tem uma filosofia que ela não abre mão da qualidade das suas obras e do prazo de entrega. Venha para a Fly e se surpreenda, ok? Use o seu corretor aqui, tradicionalmente, que você fez bons negócios, grandes negócios, ou diretamente com a Algar Engenharia, lá na rua Vilagã Cabrita 393, telefone 3339-1250, o site é algair.com.br, ok? Muito bem, adiante, vamos. Fala, Silvio Lopes. Ô, José Silva, mandaram aqui um abraço para ti, dizendo que estão assistindo o programa, que sempre assistem, a Ana Baú, o Fernando Ribas e as filhas Ana Carolina e Rafaela Ribas. Um grande abraço para ti, dizendo que a tua camisa está muito bonita. Muito bom, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado, me envaidece bastante. Muito obrigado pela sintonia maravilhosa, qualificada de vocês todos. Muito obrigado. É assim que o programa existe há quase 26 anos, pela fidelização dos nossos telespectadores que acreditam no nosso espaço. Nós fizemos aqui algumas brincadeiras, evidentemente, para quebrar o gelo, como se diz, mas é um programa sério, tá compreendendo? Cada um opina dentro da sua visão, evidentemente, não tem mordaça aqui, só não se aceita é trampa aqui, tá? Vigarice não pode circular no programa. Tá me citando, hein? Isso aí. Vigário, né? O vigário qualificativo é vigarice. Vigário aqui não. Não pode ter vigarice, tá me citando, Silvio. Não é possível, assim. Mas, José Silva, está correndo um processo todo aí de implantação aqui no Brasil do chamado recrutamento às cegas. Sabe o que é isso? Não. Recrutamento às cegas é o seguinte, se eu sou empresário hoje, eu tenho uma empresa e quero contratar, digamos, 10 trabalhadores. Eu não posso ver, não posso conversar, não posso saber... Conversar com ele para saber que o camarada realmente tem ânimo para isso, é otimista, ele tem visão de mercado, não. Isso aí, sabe para quê? Para evitar discriminação social e preconceito. Quer dizer, aonde nós vamos chegar? Daqui a pouco, nós não vamos poder mais escolher a Miss Brasil, porque ao escolher uma mulher como a mais bonita, nós estaremos discriminando as outras. Escolhe com burca. Não poder dar dinheiro, pagar mais digamos, o Renato como treinador, um jogador do Grêmio, o Cebolinha, mais que os outros, porque é discriminação. Quer dizer, pelo amor de Deus, nós estamos caminhando para um mundo, tudo tem que ser igual, mas onde é que isso vai nos levar? Qual é a civilização que nós vamos querer construir com isso? Quer dizer, a civilização, ela se levantou, ela se construiu, sobretudo a partir da Mesopotâmia, o quê? Fazendo com que as pessoas criativas, que tenham ideias, elas liderassem movimentos que acrescentassem riqueza para a sociedade. E só o acréscimo de riqueza que faz com que a civilização prospere. Perfeito. Fala, Valdir. Ô, Silvio, e na contramão dessa imbecilidade aí, a Google agora está fazendo o seguinte para contratar os seus melhores profissionais, seus melhores técnicos. Ela está propondo um projeto no mundo todo. Então, as pessoas se inscrevem, vão lá, desenvolvem o projeto dentro das linhas que a empresa entende como as linhas interessantes e importantes para o seu profissional, em termos de conhecimento, em termos de competência, e os melhores do mundo acabam sendo contratados pela Google, e aqueles que não conseguiram obter a qualificação, não conseguiram entregar o projeto de forma adequada, vão buscar outras alternativas. O mundo está assim, e nós no Brasil estamos na contramão. E não é obra do acaso a situação que nós estamos passando no Brasil. Isso é um efeito de algo que nós sabemos. É justamente em função desse tipo de posicionamento, é em função desse tipo de ideologia, é em função desse tipo de comportamento que nós estamos padecendo o que nós estamos padecendo nesse momento. Não pode premiar quem tem mérito. Então isso aí esculhamba com a sociedade. É verdade. Vamos adiante dizendo que Rede Plaza de Hotéis comemorando 60 anos, minha gente. É um tempo maravilhoso, né? Do grupo Plaza, né? Uma rede que tem hotéis como Plaza São Rafael, Plaza Blumenau, Plaza Caldas Imperatriz, Resort Spa, Bahia Plaza, Plaza Florianópolis, Plaza Barra First e Plaza Eco Resort Capivari. É sensacional. Localizado, no caso, o Hotel Plaza São Rafael, no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho. O Plaza fica a 10 minutos do aeroporto Salgado Filho, é uma coisa fantástica, né? Sempre inovando para melhor receber você. Sua reconhecida qualidade de atendimento cativa aqueles que vêm a lazer ou a negócio, em busca de uma excelente gastronomia e especialmente de descanso em apartamentos e suítes com diferenciais como room service, 24 horas e internet free, minha gente, ok? Uma equipe especializada acompanha você e sua empresa com toda a competência que um hotel executivo de categoria internacional exige. Hotel também para não fumantes. É sensacional. A sede do hotel Plaza São Rafael fica exatamente, o próprio grupo fica na Avenida Alberto Bins 514, Centro Histórico, fone 3227.000 e o site é plazahotéis.com.br.
É maravilhoso, é uma hospedagem no Hotel Plaza São. A gastronomia, o almoço executivo diariamente lá, as situações de eventos, né? De empresas, de sociais, casamentos, bodas, etc. Tal, aniversário de 15 anos, debuts, tudo, batizado, tudo funciona, formaturas, tudo em bom tom no Hotel Plaza São Rafael, na capital dos gaúchos, na Alberto Bins, 514, centro histórico, exatamente de frente à igreja São José. Muito bem. Fala, Frei. Eu quero lembrar, assim, que no dia 4, que é quinta-feira, é festa de São Francisco de Assis. Temos uma paróquia aqui em Porto Alegre, de São Francisco, na rua São Luís, com a esquina Domingos Crescêncio, que ao longo de todo o dia vai receber animais, aves, e para a bênção, crescendo nessa consciência de que nós precisamos cuidar do meio ambiente e também dos animais. Os animais não fazem parte do meio ambiente. Eu vou dar uma sugestão para a Cobase, para que com as crianças possa fazer crescer esse espírito de cuidado com a criação toda. Se as crianças que lá forem, por exemplo, escreverem uma cartinha para o animal de estimação delas, escreve uma cartinha para ele. Ou então, se coloque no lugar do cachorrinho, do gatinho, e pense como é que ele gostaria de ser tratado. Entreguei aqui para os colegas um livrinho de São Francisco de Assis com orações dos animais. Este livro eu achei muito interessante. Nós temos orações, deixa eu lhe atravessar aqui um pouquinho. Prece da cigarra, temos aqui uma oração da raposa, prece da lagartixa, prece da joaninha, prece do sabiá. Tem prece para todos os bichinhos aqui, coisa mais querida. Prece do pavão, prece da abelha, prece da rã, olha só, prece do corvo. Esse do corvo é meio gozado. E a serpente? E a serpente? E a súplica do gato? Isso prece do pardal também. Tem a do beija-flor, tem a oração da vaca também. Também. Oração do pardal. Da galinha também. Da galinha, da cadela. E reclama, da cadela também reclama, porque às vezes é chamada de cadela. Só não tem do tucano, né? E reclama por isso. Isso é para nos educarmos no cuidado e no respeito para com os animais. Porque se nós crescermos tanto quanto os animais, haverá uma evolução humana maravilhosa. Porque os animais não bebem sem ter sede e nem matam sem ter fome. Os animais nos ensinam muito. Inventamos que somos racionais. Isso não quer dizer que somos melhores. Se chamamos alguém de animal, provavelmente o animal vai dizer, não, mas eu não sou tão ruim assim. Vamos mostrar aqui, né, Frei? A capa. E então... Muito bem produzido, muito bem elaborado, né? Muito bem ilustrado. Todos os animais, todas as criaturas convivendo, como na arca também, ou como no paraíso terrestre. Francisco e Clara. Clara é uma moça, uma miss que eu conheço. Clara. Francisco e Clara, venham reconstruir, pois a igreja somos nós. Maravilhoso. Sensacional. Efraim, como é que é o nome do pai de São Francisco? Pedro Bernardone. Aí que ele tinha uma coisa santa, esse Bernardone. Claro que isso é um braço da família Bernardone, porque eu estive recentemente na Itália e o que eu vi de Bernardone, lá o sobrenome Bernardone, é espantoso. É quase como Silva no Brasil. Só que a marca é complicada. Marca Bernardone é só crônica policial. Mas e sabe que tem um árbitro de futebol lá na Itália, que é mão grande também? É um negócio fantástico, é uma coisa que não dá pra... É hereditário, exatamente. E ele é fiel aos ancestrais, então... O senhor Ayrton, o senhor tem absoluta certeza que esses da bancada ali querem bem demais. Querem bem demais. Eles não resistem a cada pouco voltar e ele já... É fantástico isso. Isso é ser amigo. Tem um desenho assim, toda vez que aparece o nome Bernardone, tem um desenho assim de uma mão grande assim. Do lado. Vamos adiante dizendo que, minha gente, para descer na Europa, na Ásia ou no Canadá, ingresse pelos Estados Unidos. Nós falamos da TAP aqui agora, que está recolhendo suas âncoras aqui, não âncoras, seu território no aeroporto Salgado Filho. Aliás, a Fraport tem sido criticada já andou melhor o negócio. Eu estou vendo muitas críticas em cima da gestão da Fraport. Eu tenho que dar uma olhada nisso aí, ver se procedem, se não procedem, ou falar com alguém da direção, da gestão da Fraport, que venham aqui, à disposição, a nossa bancada, evidentemente. Mas a American Airlines continua sendo a maior empresa aérea do mundo. Então, para você ter bilhetes com vantagens financeiras para ingressar na Europa, Ásia, Canadá, vá pelos Estados Unidos. Decole
do país aqui, Rio, São Paulo, Brasília, etc e tal, da onde decola os voos para os Estados Unidos, da American Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo, que ganhe vantagens financeiras, porque você vai pela American Airlines, desce no território americano, depois faz os seus destinos para a Europa, Ásia ou Canadá, e o bilhete fica extremamente mais convidativo, mais barato. Frota absolutamente nova, promoções em tarifas também, ok? Na executiva, muitas promoções, também na classe turística, muitas promoções. Tudo isso é American Airlines, com frota absolutamente de altíssima geração, ok? Você decola do Galeão, de Guarulhos, de Brasília, etc e tal. Todos os destinos do planeta você faz com a American Airlines desde que ingresse pelos Estados Unidos, ok? Ingressando pelo território americano. Uma empresa americana funciona assim. Mas o que mais chama atenção é que ela é a maior empresa aérea do mundo e também com a melhor frota aérea, a melhor geração de aeronaves, última geração de aeronaves. Quem detém é a American Airlines, ok? E já tem a promessa da própria empresa, da direção da empresa, que tem a sua sede em Dallas, exatamente no Texas, que assim que o aeroporto tiver a pista estendida aqui, que é um dos pleitos da Fraport, inclusive está sendo desobstruída a área lá de moradias, né, de invasores, etc e tal, assim que porque uma das razões da American Airlines deixar de fazer o destino Porto Alegre-Miami foi a pista que exigia que ela trouxesse aeronaves mais velhas e o pessoal reclamava. Então a direção da American Airlines promete, assim que a pista tiver condições de aeronaves de primeira grandeza, de último padrão, ela volta a operar Porto Alegre-Miami. A gente faz isso em 7h30, minha gente. Você sai daqui à noite, ok? E de manhã cedo está tomando café em Miami, tanto a lazer, turismo ou a negócios, ok? Aliás, minha gente, passando de American Airlines já, é lamentável. O que o pessoal está embarcando sem destino de volta para Portugal e Estados Unidos, por exemplo, é uma loucura. A própria Itália, que eu encontrei de brasileiros na Itália, que foram para lá, meio que aventurando, etc e tal, não voltam mais, conquistam vaga de trabalho e não um visto temporário, não sei como é que se chama lá, e eles não querem saber de voltar para o Brasil. Muitos cidadãs, jovens do nosso território verde e amarelo indo embora porque não tem esperança nenhuma no nosso país. Oxalá que essas novas eleições, próximas eleições do final de semana que vem, deem essa esperança a todos nós que o Brasil é o melhor caminho, é o melhor lugar para se viver, ok? Nós temos que atrair não só capital financeiro, né, Silva? Sim. Isso aí é o mais importante, capital humano. Capital humano, nós estamos exatamente. perdendo capital humano. Porque pessoas de bem estão indo embora. Exatamente. A quem deveria ir, aliás, nem para os Estados Unidos, tem que ir para a Venezuela, para Cuba, não vai. Não vai. E fica aqui azucrinando e destruindo o Brasil. Esse é o problema. É lamentável. Muito bem, fala, Bianchessi. Pois é, nós estamos em Santa Cruz do Sul, aqui na região do Vale do Rio Pardo, né? RDC-TV. Exatamente. Tem uma notícia que não é muito boa, que é o seguinte, né? Hoje iniciou em Genebra, na Suíça, um encontro lá para discutir a questão, a Organização Mundial de Saúde para discutir a questão do tabaco, tá? Historicamente, esses encontros eles têm sido negativos para os produtores de tabaco no mundo. O Brasil é o maior exportador de tabaco do planeta, não é o maior produtor é a China. E dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz tabaco. Para que vocês tenham uma ideia da importância do tabaco para a economia do estado do Rio Grande do Sul, ele é o terceiro item na pauta de exportação. O primeiro é o soja, o segundo são as carnes e o terceiro é o tabaco. E sempre há produtores que foram para lá, o pessoal da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG, produtores rurais, empresários, mas essas reuniões são reuniões de 6 dias e elas sempre trazem uma novidade que acaba comprometendo, digamos assim, um pouco aí do aspecto relacionado com o tabaco. É evidente que o tabaco tem seus efeitos colaterais, mas no que diz respeito à economia do estado do Rio Grande do Sul, ele ainda é muito importante, tá? Então, as orientações que advêm desses encontros não têm força de lei, mas, por exemplo, o fato de não se fumar em ambientes fechados, a restrição da propaganda do tabaco vem justamente dessas orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, é um ponto lá que está sendo tratado nesse momento. Esperamos, os produtores têm buscado alternativas de diversificação, né, da sua produção, mas ainda é muito importante para a economia daquela região a produção do fumo, a produção do tabaco. Vamos adiante falando em Zafre, né? O melhor ambiente para se comprar, o melhor rancho é o Grupo Zafre, né, minha gente? Se não passar pelo Grupo Zafre, está fora.
É o melhor produto, melhor atendimento, exposição do produto, qualidade, preço do produto, o atendimento singular, lojas estrategicamente posicionadas. Assim funciona o Supermercado Zafre. É extraordinário. O Grupo Zafre, que não abre mão da qualidade, o atendimento, o produto, o preço, os cartões Zafre, indispensáveis para você ter vantagens de parcelamentos, de preços do produto que tem os 2 cartões Zafre. Milhas você vai acumulando com os cartões Zafre, tudo de bom. Grupo Zafre, Zafre Bourbons, Hipermercados Zafre, Supermercados Zafre. É isso, Frei? Zafre é o melhor caminho para fazer o melhor rancho. Lá na igreja? Não, eu vou no Zafre. Vou no Zafre mesmo. Não é brincadeira, não. Até já contei que me aconteceu uma coisa um pouco desagradável no Zafre, né? Sim. Meu amigo Clóvis, um dia eu agracei com um garrafão de vinho lá na igreja. E um dia ele me encontrou no supermercado comprando vinho de garrafa. Ah, eu disse, Frei, para mim vinho de garrafão, e para o Frei vinho de garrafa. Mas é muito bom o Zafre, olha, é louvável mesmo. Não é uma empresa padrão, né? Modelo, né? Isso. Que orgulha todos nós gaúchos, né? É uma empresa que chegou em São Paulo, que é um mercado dificílimo, né? No segmento supermercadista, especialmente. E o Zafre, o Grupo Zafre, vence lá de maneira singular, né? Porque encanta os paulistas com todo o esquema do Supermercado Zafre em São Paulo. É sucesso absoluto lá, junto à população paulista, onde tem acesso ao Supermercado Zafre lá em São Paulo. Extraordinário. Muito bem, fala Sérgio Perotto. O Poder Judiciário em ebulição hoje, né? O juiz Sérgio Moro quebrou sigilo de parte da delação do Palocci, cobras e lagartas falindo. Uma já foi mencionada aqui, diz Palocci que 90% das medidas provisórias do governo do PT envolvia propina. De outro lado, Gilmar Mendes, Silvas, soltou mais 4. É uma ação preventiva. Quer dizer, se for condenado em segunda instância, que ele não aceita e não respeita a decisão do colegiado, são teimosos, cada um puxa para um lado, então já tem 4 habeas corpus preventivos, se for julgado em segunda instância não vale nada, ele já está liberado. E uma decisão importante que eu achei, essa do juiz quebrar o sigilo, diz o advogado do Lula, isso prova que há ingerência política na decisão dele. Mas vem cá, e a transparência, tanto pregado pelas esquerdas, a transparência dos processos, deu transparência e é criticado. De outro lado, a decisão do Lewandowski de autorizar a entrevista do encarcerado Lula para o jornal A Folha, isso não é decisão política? Que dificuldade, que loucura que está o nosso Poder Judiciário em ebulição. Só Deus na causa, Frei. É complicado. Fala, Silvio. E o Brasil acima de tudo, né? Bom, só para encerrar, Silvio, a minha parte aqui, a Prefeitura de Porto Alegre está prometendo reduzir em 30% o tempo de licenciamento para empreendimentos imobiliários, que demoravam 170 dias por aí, que é uma loucura isso, né? Em São Paulo, por exemplo, a liberação desse tipo de empreendimento demora 2 semanas. 2 semanas. Aqui são 170 dias. Quer dizer, mais de aí, meio ano. Não, isso que enxugou, porque era mais. Era mais, e vai enxugar um pouco mais, mas de qualquer maneira é terrível a diferença. Quer dizer, e no momento em que a Caixa Federal está aumentando o investimento, está facilitando a comparação, como é que ficam os empreendedores imobiliários? Esse é um grande problema, aliás, dos tantos que tem que punem o empresário e, portanto, não criam empregos. É verdade. Fala lá, Bianchese. O próprio governo do estado já fez um trabalho nesse sentido com a FEPAM, reduzindo aí de 900 para 90 dias a questão dos licenciamentos. É impressionante assim como o poder público começa agora a se dar conta da importância, né, dos sistemas informatizados, automatizados, justamente para dar agilidade nos processos. Só que isso vai ocasionar uma coisa interessante, quer dizer, muita gente vai sobrar, o carimbador ainda que existe no poder público lá, o que fica passando papelzinho, etc. Essa turma vai sobrar. E como são funcionários públicos de carreira, não tem como demitir esse pessoal. Eu quero saber o que vai acontecer, porque vai sobrar muita gente. À medida que esses processos começarem a ser efetivamente processos eletrônicos, vai sobrar muita gente em todas as áreas. É verdade. Fala, Frei. Uma prece nessa semana, pedimos ao Senhor que nos conceda a graça dos dons do seu Espírito, da sabedoria, ciência, fortaleza, piedade, conselho, entendimento e o seu amor, para que na transparência, a honestidade, todos os brasileiros, todos nós,
tenhamos a graça de render gratidão pelo passado, esperança e alegria pelo futuro e paixão no presente. Todos os que buscam cargos eletivos, legislativos, possam saber que, em primeiro lugar, é preciso colocar o bem comum acima do interesse particular e privado. E que o Senhor conceda a cada um a graça de bem escolher, de assumir, de bem se preparar para contribuir para um Brasil bom e melhor para todos. Para que aqui na terra se antecipe um bom pedaço do céu. Então, sobre você e sobre todo o povo brasileiro, desça a copiosa bênção de Deus que é rico em misericórdia. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ok, minha gente, o programa se despede. Amanhã, mais uma edição às 19 horas, como acontece há 26 anos, quase 26 anos, sempre ao vivo, nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.